síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio! Vem pra cá, começando mais edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Por que aqui? Condomínio é papo popular, chega mais que o papo é maravilhoso. Várias tretas aqui hoje. Estamos com o advogado, engenheiro, com minha participação aqui da amiga Guanaíra, dona síndica também. E já convido você que está no YouTube, se inscreva, curta, comente. Você que está aí no Rede SPTV, fica conosco. É só uma horinha de muito conhecimento para você. Toda terça-feira, 18 horas e toda quinta-feira, 18 horas também, esse encontro marcado para falar do universo condominial. Porque você, o Brasil, o mundo, ama condomínio. Condomínio é bom demais. Quem não gosta, né, Guaíra? Quem não gosta, né? Quem não gosta das tretas, dos condomínios. E aí o Inteligência tem muita treta aqui, né? Guaíra, seja bem-vindo, tudo bem? Como é que tá? Obrigada, gente. Obrigada aí vocês, a parceria. Vamos lá para mais um programa, né? Vai ser bom demais. E ela, uma das maiores referências de direito condominial do Brasil. E eu sei que ela tá indo pro exterior, passeando, viajando na fazenda. Tem mais de 1 bilhão de hectares lá. A menina é fera demais! Doutora Priscila! E aí, doutora, Fala, tudo bem? Tiago, tudo bem? Na luta de sempre, né? Condomínio a gente não descansa. É BO todos os dias, é alguma Vamos coisa usar a PNL, inédita. o amigo síndico não é problema, mas assim, oportunidades incríveis de crescimento. Pronto, Desafios. maravilhoso. Exatamente. E ele, uma das maiores referências de engenharia condominial do Brasil. Existe o antes e o depois da engenharia condominial, porque ele está revolucionando o mercado com muito cursos, né? Conhecimento na área de engenharia condominial. Meu amigo, doutor Diógenes. Um prazer. Mib, homem de preto hoje. Ah, ponta Mib, elegante. olha aí, cadê o óculos, né? Cadê o apagador? Eu tenho que trazer, na verdade, aquele aparelho que apagava a memória para trazer memória para todo mundo, né? Bom, Tiagão, prazerzão estar aqui com essas feras aqui, né? Síndico profissional, a doutora que é minha mestra no direito, aqui eu pego as teorias dela, coloco tudo dentro das minhas matérias, dos meus laudos. E 2026 já começou quente, né? Muito condomínio dando problema por aí, o pessoal fazendo aquele bafafá sobre vaga de garagem, ar-condicionado. Primeira pergunta é sobre isso. Profissionalização do síndico, PL 550, doutora? E 473, né? 4739 e 550 estão dando o que falar sobre a profissão de síndico. E esse ano a gente também começa com um projeto Inovadores, falando de formação de síndico, começa lançando cursos de pós-graduação de síndico. Acompanhe o canal aí que você vai ter acesso prioritário e vai descobrir que projeto é esse, hein? A gente vai colocar lá no YouTube só sobre isso aí. Então vamos lá para o nosso plantão. Tira a dúvida. A primeira pergunta da amiga Eliara. Eita, vaga de garagem rotativa é o tema. Vamos lá. Não posso usar minha vaga com um carro por vez. A síndica não aceita. Tenho 2 veículos de minha propriedade e uma vaga rotativa na garagem do prédio. A síndica não permite estacionar um ou outro veículo. Diz que tenho que escolher um carro, cadastrar esse e não posso acionar o outro, mesmo que isso esteja aprovado em ata. É legal essa deliberação, doutora? Depende, Tiago. Depende. Não fica em cima do muro, doutora! O que acontece, Thiago? Essa questão das vagas rotativas, quando o condômino da unidade ele tem mais de um carro, geralmente gera esse tipo de conflito. Às vezes ele quer utilizar ali no horário do almoço, é um carro para pernoitar, um carro para passar o dia. Então, assim, eu acho que isso vem muito do bom senso. Se você tem condições de fixar protocolos que você permita esse tipo de utilização, por que você, como síndico, não vai permitir isso? Se o carro é do condômino, é pertencente à unidade, ele tem uma vaga de garagem, ele tem mais de um veículo, coloca o veículo dentro da vaga em horários diferentes um do outro. Por que você vai bloquear? Porque não tem uma placa pré-estabelecida, só uma está liberada. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que repensar. E acredito que se for para uma judicialização, a gente tem grandes chances de alterar o entendimento da Assembleia. Então, quando a gente vai por uma deliberação nesse sentido, o ideal é que a gente ambiente os condôminos dos eventuais reflexos que essa situação ela pode ter. E ponderar para que esse tipo de norma ela não fique engessada, igual tá. Mas qual que é a justificativa? Tem que ter uma justificativa muito plausível para você fazer esse bloqueio. Caso contrário, eu verifico até como um excesso por parte do condomínio. É um limite substancial, né? Exatamente. E aí, amigo ainda, o que você acha? Eu entendo que poderia cadastrar os 2 veículos, por que não? E eles, né, Não, porque desde que não seja ao mesmo tempo, mesmo assim ele pode, utilização. por exemplo, no meu caso eu tenho uma vaga e tenho 2 veículos. Porque às vezes minha esposa viaja
e eu boto meu veículo lá. Estou usando que é propriedade minha. Não tem nada de errado nisso, né? Sim, concordo. Ele tem como bloquear, usar metodologias técnicas, né, para poder bloquear a entrada de um quando o outro veículo estiver dentro da garagem. Tecnologia é Existem fundamental, meios né? para resolver isso. veículo, se houver né, bom pra sonho, realizar. se houver boa vontade, né? A grande observação que tem aí, cara, é administrar tudo isso. Quanto mais coisas você tem, mais coisas você tem que administrar. E às vezes condomínios como esse, ele tem um mínimo de verba administrativa. O que a gente vê muito por aí são taxas ordinárias hipossuficientes, ou seja, elas são muito menores do que é a necessidade real do condomínio. E às vezes aumentar um veículo, vamos supor, você dá esse direito para todos os moradores que têm direito a 2 vagas. Então, vamos supor, no condomínio de 40 unidades, você passa a ter 80 veículos e você vai ter que ter tecnologia, como a nossa amiga falou, para administrar isso. E o síndico vai ter que ter um operacional para isso. Então, você tem mais volume administrativo. Como eu coloco aqui no livro a questão da taxa de manutenção predial, é conduzir todas essas operações. E aí você tem que entender que a gente está falando para um condomínio aqui onde isso parece simples, mas nós temos condomínios aqui com 1.000 unidades. Já passou para 2.000 veículos. Então, a circulação, a forma de controle, as tags de entrada e saída traz uma vulnerabilidade muito grande. E o ambiente do condomínio é regido pela pessoa do síndico. Ele está responsável ali. Para ele testar um sistema desse, para ele implementar essas coisas, ele precisa ter uma validação, ele precisa experimentar. E às vezes o morador nem entende que ele precisa de uma verba de experimentação. Tem que ter a oportunidade de colocar, testar, experimentar para franquear isso. Concordo plenamente com a doutora quando ela fala, pode ser um excesso, a limitação da pessoa, a questão da liberdade de uso. Concordo plenamente. Quando você pega num sistema menor, é muito mais aplicável que a gente já havia conversado antes. Agora, lógico que num ambiente onde você tem 600 vagas, 1.000 vagas, 2.000 vagas, então, realmente o impacto ele é outro. Então, por isso que eu falei no início da pergunta, da minha resposta. Qual foi a minha resposta? Depende. Sabe a grande questão aqui, assim, que eu percebo que é a malandragem do morador. Porque a gente percebe que ele faz isso com frequência. São as variáveis rotativa, né? As então, variáveis. Se o morador tiver bom senso, não precisava nada disso. Não precisava. Porque uma vaga, né? Você vê, ele quer botar o carro dele e botar na vaga rotativa também. Queria a vaga rotativa, não é para guardar o carro, para você parar uma coisa, resolver uma situação, receber um visitante, algo nesse sentido. Mas ele já acha que é propriedade dele. Ele tem que parar o carro ali. Porque vaga rotativa, não sei com vocês, sempre dá problema. Porque o cara acha que a vaga é dele. Ele utiliza, aí outra pessoa não pode colocar. Não é verdade, Guanaí? É igual vaga PNE também. É uma confusão. Né? Uma confusão. Muito semelhante. Muito semelhante. Porque, mas essa questão que o Thiago falou depende muito do jeito que o condomínio é organizado. Né? Eu queria só trazer essa atenção, igual a doutora Pessoal falou, que pode parecer excesso quando é facilmente controlável, são poucas unidades. Quando você tem um volume de unidades maior, seria uma irresponsabilidade dele permitir, porque ele abre direito para todo mundo e depois ele não vai ter condições tecnológicas, condições de suporte, de pessoal para administrar isso e a frequência vai mudar muito mais. Então, eu digo muito assim, que depende da cultura do condomínio, do porte do condomínio. Né? Tem condomínio que já aprendeu a criar ligas, conselhos que dão ao aval, olham ali, tem coisinha, besteiras assim que nem vão para a Assembleia. As comissões, vai porque é melhor, porque faz sentido, eles têm liberação e tem verba para isso. Né? Num país onde a maioria dos condomínios tem verba insuficiente, dificilmente você consegue implementar tecnologias, a não ser que você convença, que você vai para a Assembleia, que vire um problema. E pode ser essa situação que está acontecendo aí, entendeu? É mais ou menos tem que ser tecnologia na cabeça do morador. Mas aí também mas é papel do gestor aí, seja ele usando de uma comissão ou não, fazer todos esses estudos com o jurídico, com a engenharia, com o operacional do condomínio, para levar tudo isso para a Assembleia, para que a decisão reflita a vontade, com a avaliação exata dos riscos que aquela comunidade está concorrendo. Uma lei também, né, que tá ali superior. Sim, tudo isso. Então, preparar a Assembleia é papel do síndico junto com aqueles auxílios que ele tem, com a rede de apoio que ele tem. Fundamental. Essa didática de apresentação, de condução da Assembleia, ela é que torna o síndico uma referência. Né? E preparar isso torna a Assembleia até mais ágil. Nossa. Aquele tempo que a gente utiliza, né, para preparar edital. Eu sento com o meu jurídico para preparar edital de convocação. Isso. Algumas pautas que são da engenharia, a engenharia vai junto na reunião para a gente preparar o edital maravilhoso para reduzir, mitigar os riscos, chegar lá na hora da deliberação. Faltou um item, aqui não está bem ajustado e às vezes até tem pauta aqui para a gente da engenharia, a desorganização da pauta
arrebenta com Sim. IT, acaba com tudo. Perde A tempo. forma de apresentar, eu já vi obras, até lembrando aqui do nosso amigo Johnny, a gente teve uma assembleia dele que era para aprovar uma obra 6 meses antes, e por conta da forma que o presidente da assembleia modificou a apresentação dos itens, cancelaram a obra. Porque votaram não estabelecer taxa extra. Depois foram voltar para escolher a empresa para criar a taxa extra. Então não tinha mais o que fazer. Faltou estratégia. Entendeu? Aí, Faltou não. estratégia. Faltou a inteligência correta de montagem do edital. E eu estava disponível, presencial, mais de 350 pessoas na Assembleia lotada, todo mundo querendo arrumar o prédio. E cancelaram a obra. Mas eu acho que faltou expertise, a pessoa poderia mudar o item na hora. Mas o presidente Olha, da Assembleia, São ele Paulo. chegou Não. meio atrasado, e ele embolou meio de campo, e a turma ficou indignada. Resumo, 6 meses depois a obra custou 150 mil mais cara. E a mesma empresa que ia levar, levou. Entendeu? Só de... Mas teve que reajustar, porque virou um ano, né? Aí entrou CLT, ajuste Então, de preço, vamos- Selic. Então... Próxima pauta, você falou de Assembleia, a próxima pauta é da minha amiga Luciana. O título é Tumulto em Assembleia. Ixi, ninguém nunca passou por isso não, né? Vamos lá. Meu Deus raro, do céu, socorro. parece um ringue, cara. Tem lugar que parece um Um ringue. ambiente bem hostil, já Vamos foi lá. umas bem hostis. Ó, ela relata: a Assembleia Condominial não pode ser realizada devido ao tumulto com agressões e ameaças dos procuradores de algumas unidades. A Assembleia precisou ser adiada. Qual providência como síndica devo tomar em relação a esses procuradores? E aí, doutora? Na realidade, ela tem que se cercar de bons profissionais para poder neutralizar esse tipo de manifestação, porque a gente sabe que às vezes a gente tem uma pequena minoria dentro do ambiente condominial e ele quer gerar um tumulto ali na hora da assembleia. Se você estrutura a sua assembleia de uma maneira muito profissional, acaba que os prestadores de serviço eles vão neutralizando aquele tipo de conduta. Caça a palavra, pede ordem no recinto, instala a assembleia, faz a condução, libera o momento adequado de fala, delibera qual o tempo de fala de cada pessoa ali dentro, faz uma inversão de pautas, se verificar que está sendo muito chocante aquele item, pede para a maioria deliberar, e com isso você vai estruturando a sua assembleia para que ela corra da melhor forma. Porque quando a pessoa ela não tem voto, aquele grupo não tem voto, uma das estratégias para poder desprestigiar a administração é justamente isso, criar o tumulto, não deixar a assembleia seguir, para cancelar, diz que o síndico não tem controle do empreendimento, e aí começam aqueles burburinhos pós-assembleias que vem para mexer na imagem, na autoridade que o síndico tem. Atacar naquele emocionalmente, momento. socialmente, né? Desestruturar a É gestão. o famoso Desestruturar a stalker, né? gestão. Como o Thiago fala. E isso é muito sério. Eu tenho casos que eu apresento, até em aulas que a gente faz, que mostra o seguinte: você está atacando o síndico e muitas vezes ele é morador daquele prédio. Você não está atacando ele. Mais grave, Você tem que né? entender que você não está falando com um cara que você achou que administrar mal. Você está falando com uma pessoa que mora ali, que tem uma família ali, que tem os filhos ali, que isso corre no condomínio e que isso gera um mal severo no anseio familiar, na condição de ambiente. Isso gera indenizações severas. Então você tem que entender isso. Eu conheço síndico desde o pessoal criar grupos paralelos do condomínio para falar mal do síndico. Né? E um desses síndicos fez uma assembleia de apresentação. Quando a pessoa pegou essas informações do grupo, que ela colocou na assembleia, que ela apresentou, o pessoal do grupo se revoltou com quem? Quem criou? Quem criou o grupo. Você entendeu? Porque ela estava fazendo o que tinha que ser feito, do jeito correto. Só que tem aqueles amalequitas, né, os amargurados. A pessoa, porque ele recebeu um não, porque a coisa dele está errado, e ele está pregando essas situações. Só que, atenção, você que fica falando mal do síndico aí, você está falando mal do síndico no ambiente que ele mora. Então, se liga, porque o tanto que ele é prejudicado é o tanto que ele é indenizado. Você tem que falar mal do síndico sobre não a pessoa do síndico, mas o ato administrativo. E aí você tem canais oficiais para isso, né, doutor? Tem, e você Porque- pode até externar a sua opinião, mas de uma maneira respeitosa, de uma maneira produtiva. Não para denegrir, né? Você pode utilizar as palavras da maneira mais adequada. Você tem que ter a sensibilidade de saber expor o seu lado e até de um ato equivocado que a administração ela pode ter. Nós somos Ninguém é seres perfeito, né? humanos, Em relação aos factíveis de fatos, erro. Não é? Não as pessoas. Exatamente. Mas você tem que saber tirar
o que aconteceu, expor isso de uma maneira isolada, sem denegrir de forma expressa a outra pessoa, o síndico. Você não precisa disso para dizer que ele conduziu mal uma situação. Você traz o fato, a forma de condução não foi apropriada e tira a pessoalidade da sua argumentação. Você consegue fazer isso. Vanério, eu acho que a gente, como síndico, tem que perceber o ambiente, né? Se você está vendo que é um ambiente igual esse caso aqui, o que eu sugeriria para a Luciana? Vai para uma assembleia virtual. Você pode bloquear o microfone da pessoa a partir do momento que ela está interrompendo alguém, ou ela está indo para um caminho que não é da pauta, porque fica um ambiente mais controlável. E aí, quando eu falo controlar, não é que a gente quer controlar para tendenciar para um local, mas vai controlar para que todo mundo possa expressar o seu ponto de vista e ter o direito dessa resposta também. Sim. Porque eu acho que as assembleias virtuais têm essa questão. Outra coisa, como é gravada, a pessoa tem mais receio que vai falar. Porque, como o Jorge falou, quem está assistindo aqui, WhatsApp não é terra sem lei. Não, e outra coisa, sem lei, não. tudo que você fala em assembleia fica registrado. Você responde pelo aquilo. A gente tem que ter consciência disso. A gente responde pelo que a gente faz e pelo que a gente fala. Onde está? Né? Independente do ambiente, eu acho. Assim, se cercar de bons É profissionais você, né? é o primeiro passo para as coisas e fluírem. é você, aquele negócio. Você está falando mal do outro, o cara sabe quem está falando mal. Pode ser que nem tudo que a gente ouve aconteceu. Tem até uma frase que fala, né? Que quer, né? É raro, mas acontece. É raro, mas ó, nem tudo Muito. que a gente ouve com O, ouve com H. Verdade. Entendeu? Às vezes você está ouvindo, você está constatando só sobre quem está falando. A verdade pode estar do outro lado e você não viu. Então, o síndico, principalmente, ele tem que saber que ele pode estar nessa posição e ele pode estar sendo pressionado por essa posição. Então, eu digo, na formação da liderança, da autoridade no condomínio, vale muito isso. O equilíbrio da balança. Ele mesmo sendo atacado, ele ainda tem que manter a característica de não atacar de volta. Por quê? Se você responder sempre na mesma altura, não é sobre você, é sobre devolver para o outro. Sabe que eu aprendi, Então, se você ultimamente? devolve o que você está recebendo, o que acontece? Você não está filtrando, você não está tendo domínio. Eu acho Você que vai sempre defender não. como sendo Sabe Sempre que eu não, mas aprendi às vezes a gente ultimamente? pode. Não, Ó. tem formas sutis de ser fino, de ser grosso. O que eu aprendi? Tem forma Ó, de fazer. Tem Não. E forma de também fazer. não pode também abaixar Não, também síndico, demais, não pode. entendeu? Tem Não que ter bata tambor para maluco dançar. Vou repetir, não bata tambor para maluco dançar. A melhor coisa que você faz é silenciar, pega as provas ali e no momento oportuno, ó, Postura de porque autoridade. a verdade sempre aparece. Cargo de A autoridade verdade requer sempre postura aparece. de E contra autoridade. fatos Não tem argumentos, exatamente. Entendeu? Dados. Sim. Então, não bata tambor para maluco dançar. E aí vem o que a Gonaíra falou logo no começo. A necessidade do gestor estar preparado para a assembleia que ele vai fazer. Porque o que acontece? Nenhum problema, ele surge do nada dentro da assembleia. É o que já vem. A gente é síndico, a gente Sabe sabe. disso, A verdade. gente sabe que quando a gente coloca um item de edital, a gente conhece a massa condominial que a gente administra. A gente sabe quais são os pontos sensíveis. E a gente não se preparar para esses pontos sensíveis quando aparecerem à assembleia é subjugar o próximo. É pensar que lá na hora não vai acontecer nada, mas você já está prevendo. Se prepara, E é arruma avisado, não a sua morre ninguém, apresentação, coloca o seu posicionamento, traz a assembleia para uma parte mais profissional. Por quê? Porque até que essa pessoa ela pode até falar, ela vai falar, mas ela já vai ter entrado em descrédito que a assembleia não vai dar ibope para ela. Agora, quando você, síndico, não se prepara para aquilo e você Aí deixa a é pessoa uma falar escolha. e aquela verdade parece absoluta porque você não sabe se posicionar acerca dos fatos, a escolha, o porquê que foi determinado daquela forma, você está fazendo o quê? Você está dando total ênfase tá dando razão. para o Você caminho tá que dando aquela brecha. pessoa está seguindo. Automaticamente. A Eu falo isso, margem, sabe né? como? Doutora, Se concordando prepare. contigo, eu sabe o que eu falo? Eu falo pro pessoal o seguinte, você pode ter o melhor profissional do seu lado, você pode ter o melhor advogado do seu lado. As pessoas querem que você, síndico, fale. Eles você querem que quer. você tenha o domínio, que você seja o gestor daquilo ali. Nós temos um síndico Alcir, já veio aqui esse Já, Alcir, já. né? E ele fala, eu não preciso que o engenheiro vá na assembleia. Eu levo porque é conveniente, é probatório e é saudável. Mas eu, como síndico, eu sei direitinho se o meu engenheiro está trabalhando certo, se o meu advogado fez o apontamento certo. Eu me preparei para a assembleia. Eu mando meu edital com 5 páginas.
Lá na Assembleia, eu não admito que ninguém fique apontando o dedo falando besteira. O senhor leu o edital? O senhor leu o item 3? Eu mandei 15 dias atrás. E o meu tempo de regimento é 7 dias. E eu mando com 15. Então, a postura que ele adota, né, com aquele bigodinho, com aquele óculosinho dele, é de autoridade. O cargo de autoridade requer um comportamento de autoridade, porque você honra as pessoas com comportamento. Você pode prometer o que você quiser, mas a honra que você tem de estar no cargo de síndico é comportamento de síndico. Entendeu? É diferente isso. Ele vem para chancelar aquele posicionamento que Exatamente. você externou. Tirar uma dúvida, técnica, né? Exatamente. Mas quem sabe, quem conduz, quem introduz, quem traz o assunto à baila, quem é o comando do condomínio, são vocês. É, o síndico. O Diógenes tocou num assunto, até eu conheço o senhor Alcir, ele é meu condômino em um condomínio. E eu acho legal essa solução dele. Eu faço algo semelhante. Meu edital também tem muitas páginas. Eu coloco anexos escritos justificativas do edital. Cada ponto do meu edital tem as justificativas. E aí, quando é um ponto de engenharia, eu peço lá para o engenheiro colocar justificativas. Por que aquele item está indo para a pauta? Para não gerar aquele burburinho prévio. Eu faço vídeo. Mando para a massa condominial, gente, esse ponto aqui, nós vamos falar tal coisa, a administração entende que pode ser no seguinte sentido a decisão, mas vocês é que têm a palavra final. Então, a gente traz as informações prévias para que os burburinhos reduzam e porque na hora da assembleia, se alguém quiser causar tumulto, o que a gente fala? Gente, olha só, informei tantos dias antes. Vocês leram o material que eu mandei? Vocês leram lá as propostas? Viu o trabalho que eu fiz? Não tive tempo. Não é? Mas nós fizemos, nós informamos, nós enviamos com antecedência para avaliação. Teve a oportunidade de ter o contato do profissional que a gente está orçando para você ligar, para você pesquisar. Você conferir. Então agora, né, não vem causar... E aí, às vezes, a gente nem precisa falar. O próprio condômino, o próprio par já fala do outro. Olha, o senhor não leu? A gente está aqui para decidir. Eles mesmos chamam a atenção uns dos outros. É isso que eu falo para você, que é a formação de uma cultura. Você trabalha tão bem que as pessoas começam a lutar por você. Elas começam a justificar o que você está fazendo. Elas começam a falar, não, isso está errado. A pessoa fez, você não viu. Você tem que participar, você tem que vir. Nosso trabalho validado. É o trabalho validado. Mas isso depende exclusivamente de como o líder se porta. Qual nível de transparência ele dá, o quanto ele conhece a edificação, o processo, o quanto ele está integrado ali. Depois que isso acontece, você não tem mais tanta dificuldade nos condomínios. Por isso que vocês mudam a cara do condomínio. Eu sei que conheço seu trabalho, faz muito tempo, eu sei do seu trabalho. As pessoas começam a te dar uma forma de apoio que é inquestionável. E isso baixa o nível das vozes de quem está ali amargurado, atacando. Organiza, né? Entendeu? Mas precisa domínio, precisa postura, precisa oratória, precisa inteligência emocional, fundamental. Senão você fica sendo subjugado, mesmo tendo sido excelente. Porque não sabe didaticamente colocar em assembleia. É isso aí, amigão síndico. Vem pra cá que o papo é maravilhoso, porque aqui condomínio é papo popular. Próximo pegou o amigo José Luiz. Tá gostando, galera? Aqui vai ver só pauleira, só pedrada, que tá preparado. 2026, meu amigo, se prepara. Vamos lá, olha essa aqui, José Luiz. Ele fala o seguinte: é possível fazer a reforma da quadra de tênis sem aprovação da Assembleia? Vamos ver, né? Eita. A história. Olha a história aí, ó. Gostaria de saber se o senhor poderia me ajudar e resolver o impasse. Lógico, todos nós vamos te ajudar, seu amigo José. É o seguinte: o síndico aprovou a reforma de piso da pintura da quadra de tênis ao custo de R$60 mil. Teve a Assembleia apenas para a mudança de cor. Era verde, agora é verde-azul. Não teve Assembleia para aprovação do valor. É possível fazer a reforma sem aprovação do valor pela Assembleia? E aí, meu amigo Luiz, ele é de São Paulo, capital. E aí, doutora? Olha, a gente... Qual seria a sugestão, né? Azul e verde. Azul e verde. Verde, azul. O que acontece? Quando a gente se depara com esse tipo de informação, a gente tem que avaliar o cenário como um todo. O síndico ele não está engessado a fazer todas as intervenções do condomínio só mediante deliberação assemblear. Primeiro ponto. Há pontos que ele pode fazer durante a gestão dele sem a necessidade de consulta prévia da Assembleia. Tem que verificar dentro da sua convenção qual que é o limite de gasto fixado para a administração. Tem que verificar nas rubricas orçamentárias se a pintura dessa quadra de tênis ela está contemplada no planejamento anual do condomínio.
E, eventualmente, se ela nem está dentro da margem de liberdade do síndico de contratar, não se trata de uma despesa emergencial, não está dentro de uma previsão orçamentária, então você vai vendo que a gente vai excluindo cenários, a gente pega o caso e a gente vai verificando quais são os possíveis desdobramentos. Vamos excluindo? Vamos por exclusão? Vamos. Aí a gente chega. Não tem nada autorizando. O que deveria ser feito? Aí sim a administração ela fica obrigada a convocar uma assembleia para pedir autorização, por mais que ela até tenha recurso em caixa, não seja necessária uma taxa extra para poder fazer a intervenção. É recomendável que a administração convoque uma assembleia e faça a aprovação regular da utilização daquele recurso. Por quê? Porque a gente verificou que nos documentos que instruem um condomínio, aquele valor não estava dentro do limite de alçada de trabalho cotidiano da administração. Então, o ideal é que convoque a Assembleia e faça a aprovação para a realização do feito. Então, ele tem que pegar e ele tem que conferir esses documentos internos do condomínio para verificar se o síndico dele agiu dentro da legalidade ou não. Sobre a quadra, tem coisa para falar. Tem muitas variáveis. Tem muitas variáveis nesse assunto. Tem muitas variáveis. Vamos começar com... pintura de quadra. Então, vamos lá, mas aí existe uma diferença técnica da manutenção engenharia. é uma pintura estética, uma pintura Pronto, necessária. Eu peguei a literalidade, é uma pintura. Eu vou fundamentar as orientações da doutora da engenharia para o direito. Nós vamos inverter um pouco, porque o que vai caracterizar a verba aplicada do jeito correto é o tipo do trabalho. Uma reforma é uma reconstrução de colocar tal qual existia ou fazer melhorias. A manutenção é uma pintura. Então, vamos lá. Pelo plano de manutenções, que é obrigatório para todas as edificações, você tem que fazer para preservar a vida. Eu digo que o síndico, está até aqui no livro, o síndico protege a vida através da gestão do patrimônio. A quadra, ela tem que ser manutenida. Essa rúbrica tem que estar dentro da taxa ordinária. Ela pode, por erro administrativo, estar na sua taxa extra. Faltou, vamos juntar mais dinheiro, que a taxa extra é isso, né? Faltou cuidar disso aqui. Ficou ruim, não dá para usar. Vamos criar uma taxa extra. Não contemplamos dentro do orçamento nesse momento. Vamos aumentar a taxa extra, por isso que é taxa extra. Agora, a grande realidade é que deveria existir nos condomínios, como eu tenho aqui no livro, explicando e ensinando a fazer. A taxa de manutenção predial é uma porcentagem sobre o patrimônio geral que é aplicada exclusivamente para a manutenção. Como é que corrige isso? Corrige assim. Qual é a necessidade efetiva do prédio esse ano? É essa. E por ano que vem, o que está previsto de manutenção? Então, muitas vezes está prevista a pintura da fachada. Está previsto. Está prevista a manutenção de 3 anos da fachada. Eu conheço condomínios por aí que tem que ter taxa extra para lavar a fachada. Quer dizer, você vai dizer para mim que está sendo bem administrado? Não está. A pintura da quadra não me parece uma reforma da quadra. A pintura da quadra me parece um ponto de manutenção, porque é um desgaste natural que ocorre. Como trocar o pneu. Você põe um pneu novo, ficou careca, você troca. Aí você compra um carro e fala assim, não preciso de dinheiro para trocar o pneu. Quer dizer, você está vivendo no mundo da lua. A edificação é a mesma coisa. Então, quando a gente vai para essa resposta aqui, sim, não precisa de fazer assembleia para fazer a pintura da quadra. A não ser que falte recurso para aquilo que já estava previsto. Mas não é a pintura. Vamos mudar o objeto. É a reforma da quadra. Por que a reforma precisa? Porque a reforma ela vai trazer modernidade. Ela vai atualizar a acessibilidade. Ela vai trocar, às vezes, as proteções. Vai trocar a lâmpada por LED. Vai colocar aquela lâmpada que acumula com a bateriazinha que tem a energia solar. Então, a reforma, ela reconstrói com as tecnologias do momento. E a manutenção, simplesmente, mantém utilizável e seguro. Esses dois quesitos fecham direitinho com o que a doutora está falando aqui, entendeu? São questões diferentes de aplicabilidade do recurso do condomínio. Quando você vai para o condomínio simples, fica simples de explicar. Agora vai para 3.000 unidades com parque aquático e põe esse mesmo conceito em tudo. Aí muda tudo. E aí, Miguel, o que você acha? São muitas variáveis e a gente vê os contrapontos, né? Eu entendo assim, um condomínio que tem uma quadra de tênis provavelmente é um condomínio de grande porte. Dificilmente um menor vai ter uma quadra de tênis. E aí é que mora a questão, porque se você analisar 60 mil num condomínio de pequeno porte, é um valor enorme, mas num condomínio maior, né, onde a arrecadação algo que tá 300, 400 mil mês, né? certamente está na previsão orçamentária. E aí é o síndico empregar aquela verba que é arrecadada mês e, a mês. E assim, é até um dever dele, né? Eu tô no condomínio, que é interessante, né? É dever. Eu tô no condomínio que é assim,
não pode gastar nada. Eu falei, mas minha senhora, Não o é bem dinheiro assim, é para reinvestir pro condomínio, pro Sim, bem-estar do sim. morador. É lógico, tira-se o fundo de reserva ali e o que tá ali disponível é pra gente fazer Meu o quê? Deus do Melhorias céu. para as pessoas que moram ali, ué. Melhoria, manutenção, Não é verdade? qualidade de vida, Ó, eu manter vou o mandar. prédio funcionando. Eu vou contar uma história aqui para você, você vai gostar muito. Eu vou mandar uma foto para você colocar nesse vídeo aqui. Talvez no ao vivo não vai passar, mas no editado você vai colocar essa foto por gentileza. Com o condomínio aqui, que ele perdeu uma parte do condomínio. Caiu a laje da marquise, Nossa. da frente do prédio toda. E eu vou contar para vocês. Os moradores juntaram, fizeram uma taxa de condomínio de R$100. Só para fechar o raciocínio que está com o Thiago aí, porque na prática a teoria é outra, né? Vamos lá. Taxa de manutenção de R$100, 12 unidades, ou seja, R$1.200 por mês. O síndico me ligou na emergência para fazer o laudo, para fazer a demolição desse prédio aqui de Taguatinga, que caiu, saiu nas reportagens aqui de Taguatinga. Ele falou para mim assim, o que eu faço? Eu tenho R$14.000 no caixa. Nossa. Agora pensa comigo, R$14.000 é um saldo bom, não é? Para quem tem uma arrecadação total de R$1.200 por mês, que ele não aplicou o dinheiro para nada, que é o que você está falando, o dinheiro ficou lá. E o prédio caiu. Então, o prédio caiu, eles perderam a marquise de cima e as 3 varandas à frente do prédio. Para que o dinheiro estava no Ainda bem banco? que ninguém se machucou. Para cobrir a né? emergência? É. Porque a emergência, ele faz a votação ali com 12 unidades, ele leva no banco, ele pega o dinheiro da obra e ele toca a obra. Por isso que eu defendo. Agora, a Defesa muito. Civil deu 5 dias para ele tomar Pra tomar providência. Como é que faz? Só Ficou para mais demolir caro, o que... ficou? Porque a prédio caiu sozinho e ficou pendurado na tela, né? O Thiago vai botar as fotos aqui, eu vou mandar Se para for ele. possível, eu coloco. Se o Silas quiser, eu coloco aí para ele passar no vídeo. Olha só, ele vai gastar R$35.000 para fazer a inspeção, a parte de segurança, para proteger todo mundo e só para demolir. Quer dizer, ele está gastando R$35.000 para demolir. Ele tinha 14 no banco para fazer a manutenção, E não que fez, né? evitaria gastar o 35. Então, sabe, quando eu falo para você que na teoria, na prática a teoria é outra, a teoria está aqui. Aqui está a prática que você precisa colocar, porque a questão é efetiva. As leis naturais, elas não vão esperar os desenrolares nem jurídicos, nem emocionais, nem você aprender a se posicionar na Assembleia. Vai cair, quando cair você vai responder por isso. Quer dizer, sobrou verba ordinária, sobrou. Sobrou verba E não ordinária. reinvestiu. As manutenções não estavam sendo realizadas. Exatamente. Esse síndico deveria, na minha opinião, responder judicialmente por Deveria por levar a essa responder. falha. Não, e pior Se que não esse cara... respondeu, deveria responder. Esse síndico que caiu a bomba no colo dele, ele assumiu lá Era tem 30 outro. dias. Aí já é uma outra situação. Agora, é o e os anterior, 12 anos para trás que não tem uma inspeção Mas aí, de nada. Aí, Diógenes, eu vou jogar, como faz o Thiago, vou jogar uma pimenta. Pimentinha. Porque assim, são quantas unidades? 12 unidades. 12 unidades e Eu uma tenho loja 12. enorme. A loja tem 20% 13. do prédio, ela não paga condomínio. Vamos Olha lá. que absurdo. Eu tenho uma corresponsabilidade de 12 12. pessoas que podiam ter exigido das administrações que as manutenções fossem feitas. Vamos pegar o histórico E desse eles se condomínio? excluíram. Vamos pegar o Simplesmente histórico. não aprovaram porque, nada. Com certeza, em Assembleia, não tem isso. Então, se você faz uma aquisição imobiliária dentro do empreendimento e você não pensa que vai ser necessário um investimento mínimo mensal para você manter a estrutura do prédio, você está no lugar errado. O básico do básico do básico. Vende, Mas compra, ainda vai pro assim, canto. aquele mínimo que eles botaram no banco ficou igual o Thiago falou. Minha Ficou senhora, lá. o dinheiro é para É. ser aplicado no condomínio. Né? Quando a gente chegou lá para fazer o laudo, só para você pegar um negócio, reservatório. 8 anos sem lavar. Tá, pô. Reservatório, Que água água potável. É. Você entendeu? Eu já A vi umas coisas marquise bem do prédio assim. Eu também caiu já. porque há severas infiltrações na calha. Elas infiltravam e ficavam merejando na laje. Então, todo período de chuva, enchia, infiltravam no apartamento, passavam a tinta, a água ficava por ali. Ela foi corroendo as Sim, ferragens, né? A corrosão afina o ferro desceu. No que ele desceu em cima da outra marquise, já estava trincada, a outra também já estava trincada. Nós, como engenheiros, falamos o quê? Tem que tirar as varandas tudo, amigo. Não, esse é um colapso que não acontece do dia para o outro. Não, isso é anos, Tá louco. anos. O mais triste é que não acontece do dia para a noite, e se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver que mais de 50 edificações já agora em 2026 tiveram problemas similares. Hoje o CREA ia fazer uma participação com a gente e não pôde fazer porque lá em Planaltina, outro condomínio, caiu um muro.
Aqui em Taguatinga nós estamos com 2 em Águas Claras e 2 em Taguatinga, muros interditados. Aí você chega no síndico e fala assim, mas a gente não sabia, Olha a mas não tinha seriedade. dinheiro. Da função, né? Do É síndico. louco. isso. É a necessidade Mandei de ter já. pessoas capacitadas que criem os planos de manutenção Doutora, adequados e dimensionem vamos lá, isso ó. financeiramente. Pimentinha aqui, ó, na fogueirinha. Pimentinha na fogueira. Não, Você falou uma coisa interessante também, que tá lá também da comunidade, se atentar. Porque o maior prejudicial é ela. Sim, porque é perda de Porque patrimônio, ninguém falou, meu. peraí, ó, não fez manutenção não? Ou não foi feita tal coisa não? Como é que tá a situação? Porque não é só o síndico, ok, ele responde, ok. Mas E a cobrar. comunidade também, ela responde também, ué. Agora é assim, você sabe cobrar o seu síndico no grupo do WhatsApp, uma picuinha Falar mal. porque você foi notificado, porque você fez alguma coisa errada. Mas você não sabe cobrar do seu síndico se o plano de manutenção do prédio está em dia. Se o plano de manutenção está regular, se ele contratou uma assessoria de engenharia para criar um plano de manutenções preventivas, porque o preventivo ele é mais barato. Você cobrou? Ele Mas vota pra falar não ter. mal do síndico Não- lá no não é? grupo Tá, do é. WhatsApp, as pessoas sabem falar. Vota- É essa inversão de valores que a gente tem E aí, Trabalhado, de frente, né? Mas só trabalhar. profissionais de excelência que têm essa percepção. condução, essa percepção e a capacidade de espelhar isso para a comunidade na hora Tem que- e ali aí das cabe, né, Maria? comunicações. Que eu sempre falo, quem tá nos assistindo aí, que hoje tem esse papo, vira síndico 10K, vira síndico. Gente, cuidado. Não é bem simples assim, responsabilidades. Olha só que eu sei aqui, ó, amigo, 30 dias, tá certo que não é responsabilidade dele, mas vai 30 dar dias, de jovem, cabecinha pra jovem, ele. 20 e poucos Ele anos, tá- ele não tem ele a tá com um percepção. desafio Ele, enorme. ele- olha, Então, olha a assim, história. Olha só, aí eu Desafio quero chegar ao enorme. seguinte, eu quero chegar. Pensa, pesquisa, avalia. Vale a pena o risco? Não vale a pena? Porque às vezes você vai entrar numa bomba, filho, que vai explodir na sua mão, que vai dar um transtorno danado para você resolver isso aí. Por isso, Então tem que ter maturidade para essas questões. Tiago, eu sou extremamente favorável à capacitação. O síndico tem que ser capacitado. O síndico tem que estudar, tem que se atualizar, tem que ter um network entre síndicos, porque a situação ela se repete. Você tem que estar no Então ambiente. você o tem ambiente que estar muda tudo. ambientado com pessoas profissionais de ponta, porque você vai ser um de ponta. E qual que é a consequência de você ter bons gestores, de pessoas capacitadas, de bons profissionais para te cercar na sua administração? Empreendimentos que não vão passar por esse Colapsar, tipo de né? coisa. Não, você quer ver uma coisa Isso é simples? colapso. Você vai, se todo mundo está assistindo a gente aqui, quem está no YouTube, você coloca o GPT de graça, ou o Gemini da Google, gratuito, e coloca assim, obrigações do síndico. Coloca assim, ele tem obrigação de fazer o plano de manutenção? Tem. O plano de manutenção tem que estar na taxa ordinária? Você vai ver que a própria IA responde, tem. Se não tiver, é culpa de quem? Do síndico. Porque a previsão orçamentária é você que faz. Ela ser aprovada é outra conversa. Propõe. Quem Ah, propõe, mas eu tentei e não aprovei. Mas você registrou que você tentou e justificou por que estava daquele valor? Sim. Aí muitas vezes ele não trabalhou. Aí se ele for lá e trabalhar, fizer o orçamento, levantar bonitinho, bacaninha, botar em assembleia, tentar aprovar e não passar, ficou com quem? Com Assembleia. os donos. E você Né? leva. É diferente de ficar Olha, com mas ele. eu sei que Você cria sabe vocês, desgaste. ó, você não quer falar isso, se quiser, é muito gente boa, né? Cara, mas se vai cansando a gente de a gente mostrar para a pessoa aquilo que ela automaticamente sabe que tem que se fazer. Porque existe um custo, existe uma obrigação. Aí eu tenho que ir lá, igual o papai, fininho, tem que fazer isso, senão o predinho vai cair, fininho. Mas Por peraí, favor, faz. quem é o profissional? Cara, Quem é o profissional, Sai do Thiago? condomínio, sai do condomínio, porque aquele coletivo não merece. Porque acontece, todo Tiagão, mundo ali é adulto, Mas o todo óbvio mundo ali tem é que ser adulto. dito, Tiagão. Mas tem que O registrar. óbvio tem que ser dito. Tem que Isso aí é registrar. fora. Ó, vou te Quando você contar. vai para uma Sai assembleia... fora, sai fora. Se a comunidade tá lá, você propôs uma coisa, você vê que é uma coisa perigosa, sai fora. Porque Sabe o que você acontece? mesmo assim vai responder porque você tá naquele problema ali, ó. Troca. Você tá no meio daquilo lá. Sai fora. Troca. Às vezes troca. Sai o pai, entra o filho, troca o morador, entra um entra a semelhante. cultura. Filho, quanto Então, o que tempo eu uma digo, geração leva? quando O cara 80 você- anos pra morrer, imagina, eu tô esperando. Toda a sociedade. vai cair, pô. A sociedade tem o representante que merece. Mas é isso. É exatamente. Pronto. Se Exatamente. você vota lá pelo mais ou menos, porque ele cobra barato, porque ele faz tudo o que você quer, Concordo. porque ele diz sim pra Ele tudo, abaixa a cabeça, né? provavelmente aquela consequência Não, ali e o carcando cara, com ela. Talvez seja o 8 caso das anos- 12 unidades que...
8 anos sem reajuste da taxa condominial. gente, né? Aí o Não. cara fala assim, meu síndico é bom, não sobe nem a taxa de condomínio. Você, amigo, calma, peraí. Se tiver uma outra, Você tá eu louco? fiz obra sem fazer taxa extra. Meu Deus. Isso é legal. Pérola. Pérola. legal. Quer dizer, Isso é ou você legal. tinha um fundo de reserva que foi muito mal administrado e você não aplicou nas manutenções, agora você tem dia para fazer obra. Porque tá tão ruim que você tem que fazer Sobrou. obra. Não, às é. vezes é a Por possibilidade quê? de fazer Posicionamento mesmo. Se você tem agora, eu concordo com o Thiago, 100%. Se você tem um administrador, como as meninas aqui, que sabe que tem o fundo de reserva, tem a taxa de manutenção predial e tem uma gordurinha que vai para o investimento, Aí sim, ué. nós fazemos igual o pessoal que tem uma excelência lá no Portal das Andorinhas. Mas por quê? Eles criaram um mais master. São 4 subsíndicos, tem uma síndica, eles alternam entre si, eles consultam a comunidade, não é aleatório, é votado, é aberto, mas eles têm um fundo de investimento. Quando eu entrei lá com eles em 2017, ficou sobrando 10% da taxa ordinária que tem um destino certo. Todo ano eles tiram dali e fazem um investimento. Aí eles têm um consultor de investimento que faz aquele dinheiro render. O caixa é sempre positivo. Quando vai fazer obra, eles têm uma taxa da obra, que é para recompor o quê? Um investimento. Olha a inteligência financeira que tem. E lá não é tão gigante não, amigo. Lá são 244 Mas unidades tem só. que ser muito cauteloso isso aí, Né? né? Porque Agora, risco, tem uma né? inteligência, tem um mindset, amarrar, né? entendeu? isso aí. Tem que deixar Os caras têm amarrado. consultoria jurídica, os caras têm consultorias técnicas. É bem amarradinho na ata, funciona direitinho. A gente faz o que quer, Thiago. Vou te falar, Dubai não existia, o cara tentou criar em 79, hoje é um espetáculo mundial. Então, se você tiver colhido de bons profissionais, se você tiver uma Mas sabe pessoa por que que ele criou o trabalha, Dubai? você faz igual o Flamengo, vou Porque puxar não era pra mim, né? condomínio. Faz igual o Flamengo. Como é que é? Fica na Arábia. É na Arábia, Mas não lá é o condomínio. condomínio- O cara ele sozinho pegou, vou fazer, meu Você irmão. que se engana, lá é um condomíniozão grande, rapaz. Porque foi de Ó, Mindset, Eu cara, vou ter dinheiro mindset. de petróleo. Eu quero ir pra Dubai, então fazer umas propagandas aqui, ver se dá pra ir pra Dubai, meu irmão. Manda aí, Silas. Ó. Vamos pra Dubai. Galera, pega o caderninho de vocês, essa galera que tá falando aqui, a galera que apoia aqui o nosso Ciência Condominial, são excelentes profissionais e ninguém vence sozinho. Não existe, eu sou um bom profissional, você não tem ali uma equipe que vai acercar a gente, que vai orientar, porque isso é importante também, porque, por exemplo, eu passo a situação agora que a pessoa não pode fazer, eu falei, a administradora tem 30 anos de mercado, me orientou dessa forma. Será que não é válido o que ela tá falando? Então, cessa, porque a pessoa que tem um know-how, tem uma experiência, né? Então bota primeiro quem, Silas? Cicobi BR1000, o melhor banco do Brasil. A gente tá falando de obra aqui, o Cicobi BF1000 é um Cicobi BR1000. Esse banco aqui entende o universo condominial, ele tá ali auxiliando o síndico em obras, empreendimentos, taxas mais acessíveis, tem um setor só para cuidar de condomínio, tá sempre investindo também em algo que é mais importante, que é no conhecimento. Conhecimento é poder, meu jovem, aplicado gera transformação. E o Cicobi BF1000 é um banco que vem apoiando o síndico há anos aí. Mandar um abraço pro Marcelo, toda a equipe lá que eu apoio os síndicos aqui do Brasil e do mundo também, né? O próximo é quem? Minha amiga Gabriela Facilite. Gabriela, tem mais de 30 anos de mercado. Essa aqui, ó, entende o universo condominial. Só atuou no mercado de condomínios. Deu lá no começo da carreira como contábil, né? E tá aí com excelência, com a Facilite. Essa empresa aqui ajuda bastante. E uma boa administradora ajuda, não ajuda, Goiânia? Ajuda, nossa. Então a Facilite aqui tá aqui para ajudar você, amigão síndico, ter mais tranquilidade na gestão do seu condomínio. A próxima é quem? Seguro. Eita, para você contratar o seguro tem que ter um bom profissional para não contratar errado. Consultoria. Tem uma consultoria. E a amiga Lisiane aqui, ó, tem 20 anos de mercado e conhece o universo condominial e está aqui para orientar você a fazer da melhor forma possível. Vamos que vamos. O próximo amigo de hoje já tá querendo falar já, né? Fala aí, Jorge. A VSB Engenharia para você, meu amigo. Da prática, né? Aplicada no condomínio, das teorias à prática, de 10 anos disponível para você. Cursos, treinamentos, laudos, inspeções, consultorias, tudo que você precisa para o seu condomínio em matéria de engenharia condominial, nós estamos disponíveis. Laudo de inspeção, desenvolvimento do seu plano de manutenção, aplicabilidade da taxa de manutenção predial para você evitar esses conflitos que a gente acabou de falar aqui. Então, é tudo uma questão de conhecimento. Como a gente tem a intenção de alcançar o máximo de síndicos possíveis, desde as nossas palestras aqui até o nosso material didático de trabalho, você pode acessar lá em Engenharia, Condominial Engenharia no Instagram e pode falar comigo no 61 99698 9009, qualquer lugar do Brasil. A gente te dá assistência online, técnica, a gente te orienta e muitas vezes a gente faz isso gratuito. Então aproveita, entra para o nosso grupo, fala comigo aqui, fica à vontade. Tem dúvidas sobre engenharia, aplicação e manutenção do condomínio?
BSB Engenharia, à sua disposição sempre. Bom demais, vamos seguir nosso programa aqui, Interesse Condominial. Quem tá no YouTube, nos ajude, se inscreva, curta, deixa um comentário também, que isso é muito importante. Quem tá nos assistindo pela Rede SPTV, fique conosco aí, que ainda tem muita coisa bacana pra você aí. Lembrando, toda terça-feira, 18 horas, e toda quinta-feira, 18 horas também, pra gente poder falar do universo condominial. Então vamos lá, próxima pergunta. Tá tranquila, paz e amor, né? Hoje foi tranquilo, tá sendo tranquilo, né, Iguanaí? Tranquilo? Nossa, tá lá, só bomba. Suavidade Tá lá. total, né, gente? Você não viu nada! Vamos agora! Ó, Ivanilda, o título é Livro de Registros. Lá vem. Um morador pediu o livro de registro para fazer um registro. Porém, o mesmo já está há 5 dias com o livro. Meu. E apesar de vários pedidos de devolução, não entrega o livro ao síndico. Posso notificar ele, doutor? Já deveria. Não É. deveria nem ter Nem deixado deixar. levar. Não pode nem deixar levar O morador livro. tá usando o livro para fazer aquelas coisas que a gente fazia na escola, pesquisa científica. Da vida alheia. Tá só registrando Morador fazendo pesquisa científica da vida alheia. Você, meu caro, você não pode deixar o livro na mão do cara, não. É para preencher no Aí vai pra local e ir rede embora. social, o negócio. Aí vai, aí tem o acesso indiscriminado ao que ficou para trás. Você Dados está expondo sensíveis. o outro condômino que fez o registro anteriormente. Então, livro de ocorrência não sai da portaria. É pegar o livro, o Não profissional acompanhar o registro do morador, para que ele também não fique folheando. O ideal é que não faça isso para preservar. Se você puder ir para as plataformas eletrônicas, melhor ainda. Livro de registro online, a melhor Online. coisa. Pelo amor de Deus, ajuda que você fizeram. mesmo, vai. O condomínio ele tem um histórico, ao mesmo tempo você mantém a integridade das observações que são colocadas ali no livro. Então o cara pegou, não devolveu, notifica extrajudicialmente. Se ele não devolver de novo, você pode até fazer um boletim de ocorrência, porque é um patrimônio comum do condomínio. E você tem a obrigação de zelar por ele. Minha amiga, a dona síndica, não cabe mais, né, livro de ocorrência hoje, né? Não, Cria um físico. e-mail ali, né? Ó, pessoal, o e-mail é esse Físico aqui. não. Não, físico é só para confusão. Só. É o condômino que vai lá registrar e fica lendo as Folheando, anteriores. E aí o porteiro fica ali um pouco receoso de orientar. Constrangido, né? E aí muito difícil gerenciar um livro físico. Tem condomínio que ainda tem, eu tenho condomínio que ainda mantém, mas a gente sempre mantém o canal virtual, né, junto, e ao mesmo tempo, quando a gente vai orientar, olha, gente, temos também o canal virtual, mas em último caso, se você ainda preferir registrar no livro físico, está disponível na portaria, mas não sai da portaria. Então, toda essa conduta da gente ir tirando aquela cultura antiga da comunidade e implementando a cultura nova que vai trazer mais vantagens para o bem-estar e até para o bolso do condomínio, né? Porque manter um negócio ali, um livro ali, Né? que pode trazer consequências judiciais futuramente. Bom, né, Jorge? Eu gostei desse Cara, termo aí, como é que é? Pesquisar. Pesquisa científica da vida alheia, né? O cara Livro de registro. pelo amor de Deus, tira livro de registro de portaria, amigo. Passa pro e-mail, solta um comunicado, bota na AGS, você não precisa nem votar, só comunica que diante da necessidade de administração dos recursos foi criado um e-mail de reclamações que será visto 2 vezes por semana para tomar das providências. Aí Abre os canais oficiais, deixa declarado as coisas. Só o cuidado, porque tem convenção que fala Tem. expressamente que tem livro Tem. de ocorrências na portaria. Então renova sua convenção, Aí tem pelo que amor de Deus. Liga pra renovar. doutora Priscila aqui, ó. Bota no Instagram lá. Fala aqui com a dona Cíntia, vai te ensinar de graça. Como que faz? Manda no Instagram. Como é que fala a mensagem? Manda no Instagram? Direct. No direct. Direct. Manda no direct, meu irmão. Mas pede socorro, pelo amor. Sabe por quê? Tá a doutora aqui, tá a dona Cíntia aqui. São dados sensíveis. Dado sensível não é só o CPF da pessoa, não. Aquilo que causa exposição social, que mitiga a honra, que pudesse ser exposto e vazou de uma informação que você deveria ter tutoria, vai pelo GPD e pode dar problema para você lá no seu patrimônio, no seu CPF. Exatamente. Então não deixa, não. Faz por e-mail. Fica tranquilo aí, tá bom? Meu Deus do céu. Pesquisa científica da vida alheia. Não se meta em problema, né? Evite problemas. Evite, são coisas Já evitáveis. pensou, Thiago, se o cara pega aquele registro que o morador reclamou, que o cara estava filmando ele namorando com a esposa? Lembra até aqui no programa, você ficou sabendo dessa aí? Fiquei. O cara pendurou uma câmera e o outro estava filmando. Polidense. Gente, olha só, Polidense. no mas foi polidense, isso mesmo quando você o colocou cara na minha. filmou o cara no polidense. Olha que absurdo. E assim, é o que você falou, a gente não sabe a intenção que a pessoa tá ali. Porque Pois às é, vezes 5 alguém dias. escreveu algo,
aí essa pessoa vai tirar satisfação com a pessoa que... Uma coisa Sim. que eu sempre falo, até Pode ser pra, muita quando eu coisa. falo em e-mail, eu falo, gente, Pode até ser melhor o muita e-mail, coisa. porque fica anonimato. A intenção não é, Sim, é sim. expor quem está denunciando, né? A intenção é expor uma situação para que a gente busque uma solução sobre a mesma, né? Mas o anonimato também, a gente tem que ter cuidado com o anonimato. Não, o anonimato que eu falo assim, é você divulgar quem divulgou. Ah, sim. É, Mas entendeu? assim, a origem do fato... Não, tem que ter, ó. Ele é, tem que ser verdade. subscrito por Subscrito, alguém. tem que Ele ser não pode ser relatado. uma denúncia Uma denúncia apócrifa, anônima. uma denúncia anônima que não tem uma assinatura. Por quê? Porque ali eu estou relatando Uma situação fatos, de interesse geral. Né? Estou gerando reflexos jurídicos e até multas e consequências mais severas. Então eu preciso ter um acervo probatório de que aquela conduta de fato existiu. É proveniente, Senão, eu saio numa infração, numa aplicação de multa indevida. Enfim, tem outros desdobramentos que podem reverberar em desfavor do condomínio. Verdade. Então tem que ter cautela. Perfeito. Inclusive, se algum condômino não registrar uma reclamação e ele não assinar esse registro, o ideal, se você souber quem é, pedir para ele formalizar da maneira adequada, para você proteger a sua administração. Tá vendo, mano? Eu gosto, Perfeito. galera. É fera, Aqui né? é só top. Aqui a gente aprende todo santo dia, todo programa, porque condomínio aqui é papo popular. Vamos para a próxima pergunta do dia, então, a última do dia. Vamos que fala um ou dois, que eu vou escolher aqui uma pergunta. Aqui. Dois, então vamos lá. Eita, vamos lá. Logo a dois? Edgar. Então vamos lá, o Edgar mandou a pergunta, o ex-síndico alega o ex-síndico alega que não era obrigação dele renovar o seguro do prédio. Nossa Cara, senhora. aí Você foi pesado, pediu hein? a dois, hein? Vou só te Aí contar. foi Então vamos lá, pesado. deixa eu ler, pera aí, calma aí, vamos lá, ó. Meu O Deus síndico do céu. anterior não renovou o seguro do prédio. Houve um temporal e a descarga elétrica danificou o elevador. O conserto só foi realizado 17 dias depois, porque faltava peça e custou R$21 mil. Na ocasião, ele alegou que em assembleia que o seguro não cobriria danos por raio. Somente 3 meses depois, quando ele deixou o cargo e que descobrimos que o prédio estava a descoberto quando ocorreu o Meu sinistro. Deus do céu. Tá Ele alega louco. que não era responsabilidade dele a renovação do seguro, que foi contratada por ele mesmo 2 dias após o sinistro. E aí, doutora? Socorro, Deus. Tá vendo? Por isso que eu falo que tem que ter a profissionalização. Você tem que ter um síndico Eu preparado. vou te contar. Porque isso é básico. Quando você entra dentro do condomínio, isso é básico. O seguro é uma obrigação do síndico fixada na legislação. Você tem que fazer a renovação. Você tem que verificar, quando você recebe um condomínio novo, qual que são as coberturas que aquele condomínio tá, porque às vezes eles foram subdimensionados pela antiga administração, você tem a possibilidade de fazer a contratação de coberturas adicionais para que você adapte aquela pólice à realidade do condomínio, e você como profissional, você tem a obrigação de exercer isso, porque também não adianta você chegar lá, assumir o condomínio e ter uma pólice vigendo. Você não tem o cuidado de olhar ela vai vencer daqui a 8 meses, você tem um sinistro no caminho. Então, assim, se você é um síndico profissional, isso até te desprestigia como gestor. Por quê? Porque são as cautelas que você tem que ter. E aí você chegar e falar, desvirtuar a verdade, porque o que ele colocou aí é que ele desvirtuou a verdade, dizendo que não estava coberto. Tentando sair pela Na janela. realidade, o seguro nem estava ativo. Mas ele não não tava mentiu, ativo. não, ué. Não tá coberto, ué. Não deixa de ser. Ele Não só deixa falou de uma ser. forma Você quer ver? Ele só suprimiu parte da Isso, informação. ele não contou tudo, Você quer ver que negócio? Esse prédio que a gente falou agora da taxa de R$100 que caiu, não estava sem seguro? Tava Mas o seguro sem não resolveu seguro. nada. Sem seguro. Mas o seguro não resolveu nada. Aí o também. síndico entrou 30 dias. Eu Não, falei, porque como é que tá a seu manutenção seguro? tava em dia. Como é que tava seu seguro? Ele falou assim, não, o prédio tem seguro não, o síndico não fez. Nossa. Eu olhei pra ele e falei assim, ainda bem que você tem os 14 mil que ninguém gastou, né? Porque agora você dá conta de fazer de imediato. Porque não tinha como ninguém entrar pra pegar uma bolsa dentro do prédio. Pra gente. economizar, Mas né? E não não tem fez o como. seguro. Mas, Diógenes, é bom a gente Tá deixar louco. a informação bem completa para lembrar também que não é só fazer o seguro. Para você ter a cobertura de certas questões dentro da sua apólice, é necessário que você constitua laudos prévios, manutenções preventivas, Ah, para que sim, você é o conjunto, não né? perca
a sua apólice. Então, você tem a manutenção em ordem somada a uma apólice bem dimensionada para o empreendimento que você administra. Você tendo esses dois fatores somados, você vai ter uma maior tranquilidade para você gerir com o seguro. Isso não quer dizer que o seguro vá avalizar e vá autorizar todo o sinistro. Por exemplo, nós estamos com um caso que nós vamos ter que judicializar a seguradora, porque por mais que o condomínio tivesse com tudo em ordem, houve uma condenação. Dentro da apólice de seguro tem a RC do condomínio e mesmo diante de uma decisão judicial, o seguro falou que não ia cobrir. Fez a negativa muito bem embasada, nós estamos judicializando. Então, isso não é uma certeza. Mas quando você faz uma construção da maneira adequada, você otimiza suas chances de um resultado positivo, nem que seja através de um processo judicial. Tem que ter a manutenção. O plano de manutenção não é brincadeira, não, gente. Se você é um condômino que está assistindo a gente, se você é um síndico, você não tem um plano de manutenção, você não pergunta ao seu síndico se tem um plano de manutenção, ele não tem, ele já está errado ali. Porque você tem um seguro, vai ter coisas que vão cobrir, porque são extra essa questão de manutenção, mas se você não tem a manutenção, você vai perder o seguro. Então o síndico olhou para mim e falou assim, não tem seguro. Aí ele falou assim, e agora? Eu falei assim, e agora você também não tem manutenção, não tem seguro, então assim, aproveita que você tem esses 14 mil e vamos demolir o que precisa, faz uma assembleia, ele fez no mesmo dia a assembleia, e a resistência dos proprietários. Mas eu não queria ainda. Nossa, ainda não queria. Deixa lá, cair. Não, vai fazer o quê? Isso não tem como ficar no prédio. A laje, gente, fica pendurada assim, ó. Tipo um boné. Ele caiu e ficou pendurado no ferrinho para cair lá embaixo. A marquise em volta dessa laje caiu toda na calçada. Nossa, agora pensa comigo. A Defesa Civil interditou. Interditou. Qual que é o grande negócio? Lá é uma área de hospital em volta. 2h da tarde é um formigueiro. Nossa. Como funciona muito problema. no horário comercial, Qual caiu problema? 7h50 da noite, não tinha ninguém. Deu sorte. Se fosse mais cedo. Mas é uma área de maternidade, tem gente passando com o neném no carrinho, tem gente, tem idoso. Embaixo do prédio onde ficava a marquise é uma sala de fisioterapia, uma clínica de fisioterapia. Nossa. As pessoas vão lá para se consertar. Você pensa se cai 2h da tarde. Não, Deus foi bom. Deus maravilhoso. Ele é consertar em outra vida. Maravilhoso, entendeu? Então, assim, Mas, seguro, assim, o que o manutenção, isso aí você pessoal, uma coisa que assim, a gente básico. não pode negligenciar essa questão de manutenções. Por quê? Não pode. É vida. É. Eu fiz uma palestra com a engenheira que ela falou assim, sobre segurança do trabalho. Ela falou assim, a melhor coisa é você fazer pelo exército que ficar na consciência que poderia ter feito algo daquela vida que se foi. Até porque Então ter essa consciência, né? você tem a responsabilidade civil. Você não realizou um determinado ato que você era obrigado, aconteceu um problema e, por exemplo, aconteceu uma morte, você pode, como ser gestor, ser indiciado como homicídio culposo. Sim, doutor. Mas assim, Quando não há intenção de matar, mas doutor, é um reflexo. mas deixou de fazer, Você tem a mas obrigação assim, legal de a executar. por uma vida que se cessou, não se paga. Quando é civil, tudo Não bem, você se fala, paga, paga, você não, resolve não uma coisa. se paga. Agora você É imagina você carregar insubstituível. o peso disso, né? Então você Então, tem essa reflexo, consciência, né? Até para as pessoas mais insensíveis. Com já. certeza, com Eu certeza. puxo aqui para o nosso lado de síndico, que assim, aprenda a avaliar se o seu cliente vale a pena. Porque já me aconteceu. Precisei renunciar porque não aprovavam as reformas Nada. obrigatórias com Nossa. laudo técnico determinando risco de queda de reservatório de água, risco de incêndio. Saí do condomínio. Olha, me desculpa, mas eu vou precisar sair. Renunciei porque não tem condição. E aprender a demitir um cliente faz parte também de da ser excelência autoridade. desse Perfeito. gestor. Tem que bater Perfeito. palma. Quer É ser verdade. feliz? Aprende Isso aí- não, né? isso aí não é fácil, não. Reta final do nosso bate-papo. Hoje maravilhoso com a presença da amiga Guanaíra. Inclusive, está conosco no de síndico para síndico. Segue lá. Tá ela, a Kenia, e a gente tá recebendo vários síndicos aí, que tá sendo uns papos maravilhosos. Meu amigo Jorge, fica à vontade, hein? 10 segundos, só concessões finais. Só agradecer, aqui é a aula todo dia, a gente vem aqui, você vê a gente conversando dali pra cá, mas a gente aprende 9. todo dia, a gente sai daqui 8. e vai pra 7. casa aprender. Ele tá contando, é pressão isso aí, tá vendo? Pressão emocional, mas tô nem Porque ligando, ó, pessoal. 2026 está cada dia experimenta. melhor e é muito bom estar aqui com vocês. Deixa seu like, sua pergunta aí e vamos que vamos. E, ó, pessoal, lembrando que tá no YouTube, no rodapé do vídeo, tem um link pra comprar o livro de hoje, é muito bom, hein? Engenharia Condominial aí, ó.
como fiscalizar as obras do seu condomínio, mesmo sem ser engenheiro. Isso. Doutora Funciona. Priscila, gratidão mais uma vez. Fica à vontade. Thiago, eu te agradeço. E, por favor, não processa a gente, não. Filha da paz. Tá vendo? Deixa Comigo eu não tem isso, eu não processo ninguém, né? Síndicos antenados nunca vão passar por situações delicadas. E se passarem, vão estar dentro de um contexto muito positivo. Verdade. Então, busque conhecimento, se especialize, se cerque de boas pessoas, tenha um network muito forte para você trocar experiência e fazer amadurecimento pessoal e profissional. Então, eu te desejo uma boa Guaína, sindicatura. fala nas assembleias. Tu tem 5 segundos para se apresentar. Considerações finais, meu amigo. Muito obrigado. Agradecer, gente. Isso aqui não é um podcast, isso aqui é pós-graduação. Ó, Então, tem mais de agradecer a 1.000 participação. vídeos pra você aí, ó, no nosso canal aí. Mais de 4.000 vídeos pra você Isso aí. Guaína, muito obrigado. Doutor Obrigada. Priscila, Jorge, muito obrigado. E é isso aí, galera. Energias positivas. Até o nosso próximo encontro, porque aqui, condomínio é papo popular. Valeu.